Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Pois bem, o nosso história de agora está lá em 1 Samuel no capítulo 30. Sim, 30. Gente, vou te falar uma coisa. Se alguém tem dúvida que Davi era o cara, essa dúvida vai ser sanada agora. Porque o cenário é o seguinte: Davi havia sido dispensado da guerra, né, filisteus contra Israel, porque as pessoas não confiavam nele, os príncipes lá dos filisteus não confiavam nele, então Aquis, rei de Gate, teve que dispensá-lo. Então aquela tropa acorda de madrugada e saíram Davi e seus 600 homens, né, saíram do acampamento dos filisteus pela madrugada e levaram 3 dias de caminhada até a sua cidade, Ziclag, a cidade onde estavam habitando nesse momento. Só que chegando lá, a cidade estava arrasada mesmo, tudo queimado, as mulheres e as crianças, as famílias foram sequestradas, o gado, todas as riquezas que eles tinham juntado, né, nas suas incursões militares. Eles tinham juntado várias riquezas, vários despojos de guerra, gado, planta, enfim, prata, ouro, etc. Tudo aquilo, todo aquele tesouro que eles juntaram ali, nesse 1 ano e 4 meses, havia sido levado pelos amalequitas, né? Tudo levado e tal. Eles descobriram, inclusive, que foram os amalequitas que fizeram isso. E aí, enfim, eles choraram muito, né? Porque, enfim, as pessoas já estavam já arrasados com isso, porque as famílias foram sequestradas. E tinha um detalhe: foram os amalequitas. Porque Davi, para enganar Aquis, né, rei de Gate, ele fazia incursões militares em outros povos. E um desses povos era justamente os amalequitas, né? Então eles ele enganava Aquis e fazendo guerra lá e pegando coisa, atacando os amalequitas, entre outros povos, né? E os amalequitas já tinham sido derrotados por Saul, já num passado muito pouco distante, né? Num passado bem breve, os amalequitas tinham sido derrotados por Saul. E agora Davi dava de novo contra os amalequitas e tal. Então eles fizeram aquilo meio que por vingança também. E aí os homens, vendo tudo aquilo, falaram assim: agora nossas famílias estão perdidas. Agora já vão matar todo mundo, porque a gente guerreou contra eles, eles vão se vingar, vão acabar com tudo, vão matar todo mundo, vão matar nossos filhos, nossas esposas e tal. E aí eles responsabilizaram a Davi por tudo isso, em meio àquele chororô todo, né? Tipo assim, você foi o culpado, porque aquela ideia que você teve, né, de guerrear contra... Eu sabia que não ia dar certo, olha só, e não deu mesmo. Olha só o problema que deu agora, e agora nós vamos perder nossas famílias, tal. Essa altura do campeonato talvez eles já estejam mortos e tal. Quiseram até, inclusive, apedrejar Davi, e aí a turma não deixa disso, não deixou, toda aquela confusão, né? Não deixaram apedrejar o cara, aí, mas mesmo assim eles lamentaram muito. Davi também chorou também, porque 2 esposas suas estavam lá com os amalequitas e ele não sabia que destino, né, havia, o que eles tinham feito de suas 2 mulheres. Ele chorou, mas teve uma hora que Davi se recompôs e falou: não, eu sou líder, tem que ter uma solução, eu vou consultar ao Senhor. Então Davi, em meio todo aquele lamento, ele se recompôs, chamou o sacerdote, né, o que estavam com ele, né, seguindo, né, tá, tudo bem, cadê o nome do... Abiatar, isso. Chamou então o sacerdote Abiatar, vem cá, vamos consultar a Deus, não. E aí Abiatar trouxe a história sacerdotal, e através do sacerdote ele consultou a Deus e disse: olha, nós poderemos perseguir agora os amalequitas, teremos sucesso. E Deus deu aval. Então Deus falou: sim, você vai ter sucesso. Então, depois de ter o aval aí divino, né? Isso está lá em Samuel, em 1 Samuel 30, do versículo 7 ao versículo 8. Depois do aval divino, eles vão lá, se recompõem e vão atrás dos filisteus, dos amalequitas, né? Eles tinham cansado de uma jornada de 3 dias andando, né? Caminhando, acredito. Estavam emocionalmente muito abalados, inseguros do que haviam acontecido com as suas famílias. Mas mesmo assim, abalados fisicamente e emocionalmente, eles resolvem, né, depois do aval de Deus, eles resolvem perseguir os amalequitas, e eles foram atrás dos amalequitas, né? Assim mesmo. Quando chegou num ribeiro chamado Peor, né, havia alguns
dos 600 homens, 200 estavam exaustos e não conseguiram seguir. Simplesmente estavam cansados demais para continuar a jornada. E aí Davi disse para eles assim, olha, fiquem aqui, então aguardem a bagagem, vocês estão emocionalmente cansados, fisicamente exaustos. Então aguardem aqui a bagagem que nós vamos continuar a nossa jornada contra os amalequitas. Então aqueles 200 homens ficaram lá porque não tinham realmente forças para acompanhar, e os outros 400, ainda que cansados, abalados, né, junto com Davi, encorajando, foram atrás dos amalequitas. Um pouco mais para frente, eles acharam um ex-escravo egípcio, né, um escravizado egípcio, que ele era servo de um dos amalequitas e foi largado lá porque ficou doente. Então largaram o cara já estava lá 3 dias sem comer, sem beber, sem nada. Ele foi deixado no deserto para morrer. E aí a Davi e os seus homens acharam ele, deram água, deram comida, deram pão, deram algumas frutas, né, para eles, algumas plantas medicinais para ajudar a curar ou amenizar a sua dor, da sua doença, que a Bíblia não diz qual é. Mas enfim, então depois que cuidaram dele, falaram assim, olha, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, eu fui deixado aqui, né, pelo meu amo, né, pelo meu senhor, que era Amalequita, depois da gente atacar algumas cidades e por fim pomos fogo também em Ziclag. Depois de tudo isso eu fiquei doente e ele me largou aqui para morrer, né? E Davi perguntou, você consegue então nos guiar até o acampamento dos amalequitas? Ele falou, eu consigo, desde que você jure que não vai me matar ou fazer qualquer mal contra mim ou me entregar para o meu senhor. E Davi falou, não, pode estar tranquilo, você vai prestar-nos esse serviço e nós o deixaremos livre, né? Sem problema nenhum. Então fizeram um acordo e aquele egípcio, né, guiou os homens de Davi até o acampamento lá dos amalequitas, né? E chegando lá, eles olharam ali de longe, né, entocadinho lá, esgoeladinho lá. Quando viram o acampamento, eram muitos, mas muitos amalequitas. Mas ao mesmo tempo que eram muitos, estavam todos espalhados, né? Eles estavam com tanto despojos de guerra, que teve de outras cidades, além dos despojos de guerra de Ziclag, né, que é a cidade de Davi, que tinha muito dinheiro, muita riqueza, eles tinham pilhado outras cidades, então estavam com muita abundância de víveres, de comida, de bebida, de riquezas, e eles tinham comido muito, estavam bêbados, né? E eles jamais imaginaram que Davi iria persegui-los, porque o seguinte fato, Davi tinha ido à guerra, até onde todo mundo sabia, inclusive os amalequitas, né? Davi tinha ido à guerra, então Davi estava muito ocupado nesse momento. A essa altura do campeonato, Davi estava lá batalhando com seus homens lá, defendendo os filisteus, enquanto nós estamos aqui com os despojos de guerra deles, com as riquezas deles, com as mulheres deles, com os filhos, com as famílias. Talvez até planejassem fazer alguma maldade, mas para que tanta pressa? Os caras estão lá na guerra, lá não vão voltar tão cedo e tal. E nós estamos aqui ricos, abastados, né, livres, porque... Enfim, quem é que vai perseguir a gente? Ninguém, né? Então, para eles, aparentemente, era um plano perfeito, né, para os amalequitas, né? Davi tinha se ausentado, estava na guerra, não iria voltar tão cedo, então eles foram lá e arrasaram a cidade, pegaram suas famílias e suas riquezas. Que é plano mais perfeito que isso? Não teria, né? Mas o que eles não contavam é que Davi foi dispensado por Aquis, rei de Gate, devido à desconfiança dos outros príncipes filisteus, e com essa eles não contavam. E Davi lá estava ali, né, intocadinho lá, prontinho para atacar. E Davi esperou então o crepúsculo, né, assim, o pôr do sol. Quando o sol começou a se pôr, Davi e seus 400 homens foram atrás. Olha, gente, e a batalha durou quase 24 horas. Veja bem. Eram apenas 400 homens, apesar de eles estarem cansados e bêbados, no caso, os inimigos, né, os amalequitas estavam meio cansados, bêbados, né, comido muito, eles eram em grande número, Davi era apenas 400, já estavam cansados da jornada dos 3 dias, depois andavam mais um pouco atrás deles, estavam emocionalmente abalados, mas mesmo assim ainda foram guerrear, né, em menor número, obviamente, e ainda foram guerrear contra os caras e ficaram praticamente 24 horas lutando. Veja bem, imagina que é lutar no corpo a corpo por 24 horas. Vocês têm noção? Nem eu não tenho, né, sinceramente. Então a batalha durou do crepúsculo até a tarde do dia seguinte.
E só escaparam alguns 400 amalequitas que escaparam aí, montaram nos seus cavalos e sumiram, fugiram, né? E só por isso, né? Então Davi foi lá e recuperou tudo que havia perdido. Tudo que eles tinham colocado, tinham pilhado lá de Ziclag, e mais os despojos de guerra de outras cidades. Era dinheiro que não acabava mais. Era muito gado, muita riqueza, muita prata, muito ouro, muita ovelha, muito carneiro, muito boi, muito tudo. Pensa em muito tudo naquele tempo. Exato, era muito tudo. Aí, então ele pegou aquele muito tudo, mais as suas famílias que estavam intactas, estava todo mundo bem, ninguém morreu, tudo bonitinho, certinho, e trouxeram de volta. Na volta lá do ribeiro de Peor, né, aqueles 200 homens que estavam exaustos, não conseguiram continuar, não conseguiram, então estavam lá tomando conta lá das bagagens e tal. E alguns homens valentes que tinham lutado não queriam dividir os despojos de guerra com aqueles 200 que ficaram lá. Né? Porque vocês não aguentaram vir com a gente, ficaram aí no bem bom, agora a gente que guerreou pra caramba, batalhou por 24 horas, vamos dividir com vocês. Não, mas Davi falou, não senhor, aqueles que tomaram conta das bagagens são nossos irmãos e merecem ser de tanto quanto nós. E a parada vai ser então meio a meio, todo mundo, tudo em partes iguais. E a partir desse dia vai ser exatamente assim que a gente vai proceder. Então Davi ele criou uma lei, né? Criou uma lei que mesmo os que estiverem tomando conta da bagagem, que não fosse a batalha, mereceriam ser a divisão dos despojos em partes iguais, né? Então a partir dali então criou-se então a lei Davi, né? No caso a lei do despojo, que a partir daquele momento todo mundo ia ganhar em partes iguais, não importa quem fez mais ou quem fez menos da batalha. Davi era o cara, né? Davi era o cara. E não só isso, dividir em partes iguais com todo mundo, porque ele ainda enviou para seus amigos lá em Judá, que o ajudou. Na verdade, foram 15 cidades por onde Davi passou, e nessas 15 cidades, 15 lugares, né, ele foi ajudado na trajetória dele até chegar onde ele estava nesse momento. Então, e ele enviou presentes, né, dos despojos de guerra para essas 15 amigos, esse grupo de amigos que estavam nessas 15 cidades por onde ele passou, e essas pessoas o ajudaram, né? Então ele, por gratidão, ele ainda enviou parte do despojo, que essa ideia é a quantidade que era, né? Para essas 15 cidades, né? Para esse grupo de amigos que o ajudaram na sua trajetória até aquele presente momento, né? Enfim. Então ele fez isso, né? Dividiu e tal, e dali ele voltou para casa e reconstruiu, então, ali, né, não reconstruiu, com o intuito, né, de reconstruir então a sua cidade, na cidade que ele tinha comprado e tal, e com as esposas, voltou tudo bem, ele recuperou tudo, e enfim, e apesar de todo o cansaço, né, e tudo isso, ele conseguiu esse enorme feito, ele e seus valentes, né? Ou seja, Davi era ou não era o cara? Davi era o cara mesmo, não tem jeito, né? Mas e a guerra dos filisteus contra Saul? Como que aconteceu? Isso já é assunto para uma próxima história. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like para fortalecer a gente, para o YouTube reconhecer que esse vídeo, né, é importante, né? Enfim, é pertinente. Se vocês gostaram, quiserem comentar alguma coisa, deixe algum comentário, que é interessante também saber a opinião de vocês. Compartilhe se achar interessante. Fique com Deus e pense nisso.